crianças! Começa agora mais um programa Coração Puro. Estou muito feliz de estar junto com vocês. Nós vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nós teremos hoje histórias bíblicas e também versículo do dia. Além disso, um bate-papo super especial com a decoradora de festas. Ela já fez mais de 1000 festas. Acho que já ficou muito craque nesse assunto, hein? Para dar dicas para as mamães de como fazer festas tanto econômicas quanto também as mais sofisticadas. E você não pode perder nem um minutinho só do programa Coração Puro. E agora, o versículo do dia. E hoje eu trouxe para vocês Salmo 77, versículo 12. Vamos prestar atenção nesse versículo. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. Ai, que maravilha! Glória a Deus! Além de pensar nas obras do Senhor, que nós dissemos ontem, né? Sobre a gente estar lembrando do que Deus fez, dos milagres que Deus fez. Eu meditarei em todas as suas obras e, além disso, falarei dos teus feitos. Ah, como Deus não vai fazer milagres na vida de uma pessoa assim? Uma pessoa que clama a Deus de madrugada. Uma pessoa que clama a Deus em alta voz. Que inclina o seu ouvido à palavra de Deus. Lembra dos milagres do Senhor. E depois que ela lembra dos milagres, ela medita nesses milagres. Ela medita nas obras das mãos do Senhor. E ela faz ainda o quê? E ela ainda fala das maravilhas e dos feitos do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, gente, fiquem ligados que o programa Coração Puro começa agora. Olá, crianças, tudo bem? Agora é o momento da história bíblica, é o momento da gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. O que eu vou ler para vocês está lá em Atos, capítulo 8, versículo 25. É sobre o diácono Filipe e também o eunuco etíope. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então eles estavam, todos os discípulos de Jesus, evangelizando, falando de Deus, falando de Jesus e espalhando a palavra de Deus para diversos lugares. Mas o anjo do Senhor falou com Filipe. Já pensou? O próprio anjo lá do céu de Deus vinha falar com você? Isso aconteceu com Filipe, não é incrível? E esse anjão disse: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce a Jerusalém e Gaza, que está aberta. E Filipe obedeceu, ele levantou-se e foi. E olha o que aconteceu. Vamos parar um pouquinho aqui. Vocês viram? O que aconteceu de mais extraordinário até agora? Um anjo de Deus falou diretamente com Filipe.
e deu uma ordem para Filipe, que era para ele se levantar e ir para tal região. No caso aqui, se chamava Gaza, Jerusalém ao lado de Gaza. Já pensou que muitas vezes Deus te dá uma ordem? Deus fala com você também. Deus fala para você assim, olha, não passa por esse caminho não, vai por aqui. Olha, essa semana mesmo aconteceu comigo. Eu e minha mãe estávamos indo para um destino no carro e aí assim parece que veio uma coisa na nossa cabeça que era para mudar a rua e a gente foi por outra rua. E aconteceu algo muito legal porque a gente mudou o caminho. A gente encontrou uma coisa que a gente não esperava. Então, às vezes você sente no coração que é para você ir para determinado lugar. E aí, quando você for, você tem que, quando Deus falar com você, você tem que obedecer. Olha só. E o Filipe, ele obedeceu, não é? É o que ele falou. Ele levantou-se, o anjo falou para ele, levanta-te e vai para o lado sul. Filipe então levantou-se e foi. Ele foi obediente. Quando você recebe uma ordem de Deus, quando Deus te manda fazer alguma coisa, você obedece? Ou você vai para o outro lado? Faz igual o Jonas, né? Lembra do Jonas, da história? O Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Não, daí o que aconteceu com Jonas? O grande peixe engoliu ele, né? Mas tá, a gente não está na historinha de Jonas, hoje a gente está na historinha de Filipe. Mas Filipe foi obediente. Deus deu uma ordem para ele, o anjo falou com ele e ele obedeceu. Ah, Senhor, vou falar com Deus agora, me ajude a te obedecer sempre. Fala você aí de casa também, Senhor, me ajude a obedecer sempre. A entender a voz de Deus, né? Às vezes a gente não entende a voz de Deus, por isso que a gente acaba não obedecendo. Então, se a gente entender, a gente precisa obedecer, porque sempre a vontade de Deus é o melhor. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, um eunuco mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, ele era um mordomo da rainha, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele era um homem muito importante. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele estava regressando de Jerusalém. Já pensou? Ele era um homem de Deus, né? Ele estava adorando a Deus. Ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele estava regressando, assentado em seu carro, olha só, até eu acho que não dá para ver agora a minha carruagem, né? Ele tinha um carro com cavalos, como essa carruagem que nós temos aqui no estúdio. Ele tinha essa carruagem linda. E aí ele estava voltando na sua carruagem, cavalgando, e lendo a palavra de Deus, voltando de Jerusalém, que ele tinha ido adorar a Deus. E ele estava regressando com seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Então, olha só, crianças, Filipe foi mandado para ir por aquele caminho. E este homem estava voltando em sua carruagem pelo mesmo caminho. Então, eles se cruzaram. Caiu certo. Continua daqui, né? Ele estava voltando da adoração de Jerusalém, o eunuco. E Filipe estava indo por aquele caminho porque o anjo de Deus tinha mandado. Só que Deus tinha planejado tudo. Era para os dois se encontrarem. Era plano de Deus. E sabem o que aconteceu? O eunuco, vindo em seu cavalo, lendo a palavra de Deus no profeta Isaías, encontra-se com Filipe. E vamos ver só o que aconteceu, o que a Bíblia diz? E regressava sentado em seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-se a esse carro. E o Espírito Santo não falou com Filipe novamente. Vai perto deste carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E aí o Filipe, intrometido que é, porque às vezes a gente que é de Jesus tem que ser um pouquinho intrometido, corajoso para falar de Jesus às pessoas, não é? Muitas vezes a gente não fala, né? Nós temos que falar. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, você está entendendo o que você lê? E ele respondeu,
como eu poderei entender se ninguém pode me ensinar? Ele estava lendo a profecia, mas ele não estava entendendo. E por isso Deus mandou Felipe ali. Deus mandou Felipe para ensinar a palavra a ele. E olha só o que aconteceu. E rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era, olha o que ele estava lendo. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante de que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. Quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? De quem que ele estava falando? Quem sabe? De Jesus. Jesus foi levado como ovelha ao matadouro para a cruz. E ele estava lendo isso lá no profeta Isaías. E respondendo o eunuco, a Filipe disse, rogo-te de que te diz, isto ao profeta de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Então Filipe começou a falar de Jesus àquele homem. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água e disse ao eunuco, eles chegaram perto de um rio, né? Um riachinho. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então Filipe, naquela mesma hora, batizou o eunuco, batizou aquele homem naquelas águas. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. E tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azolo, indo e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Maravilhosa essa história. Ao encontrar com aquele eunuco no meio do caminho, Filipe pôde pregar a palavra de Deus a ele. Ele estava curioso para entender sobre a palavra de Deus. E o Filipe falou com ele. E depois disso ele se converteu, ele acreditou em Jesus e ele quis ser batizado. E naquele momento ele foi batizado e foi salvo. E aí Filipe, depois que acabou de batizar ele nas águas, ali mesmo no rio que eles encontraram no meio do caminho, sabem o que aconteceu? Filipe foi arrebatado, ele assim como se ele tivesse desmaiado assim e ido ao céu, assim, pensado nas coisas de Deus. E depois ele não viu mais o eunuco, mas ele continuou fazendo a obra de Deus. Então a lição que a gente aprende na história de hoje é, em primeiro lugar, se Deus te mandar fazer alguma coisa, obedeça, faça o que Deus te mandou. E a segunda coisa, se às vezes ele mudar o seu caminho, pedir para que você faça algo diferente do que você tinha planejado no seu dia, faça. Pode ser Deus falando com você e você pode ganhar uma alma para Jesus. Nesse dia, Filipe, obedecendo a Deus, ganhou aquele eunuco para Jesus e aquele eunuco foi salvo. Isso não é maravilhoso? Agora, nosso tempinho já está encerrando, mas nós vamos para o intervalo rapidinho. Eu já volto, não saia daí. Voltamos com o programa Coração Puro e hoje está aqui comigo a decoradora Aline Mendes, que é da Castelinho Festas. E o tema que vamos conversar hoje são festas que dê para meninos e meninas, festa unissex. Eu, por exemplo, estou grávida de uma menina e vocês acreditem que ela vai nascer, a programação, né? Porque bebê pode antecipar, no mesmo mês do Lucas. Eu sou uma pessoa que vou procurar a Aline para falar assim, Aline, eu quero fazer uma festa ano que vem, né? Que dê para o Lucas e para a Larissa, como eu faço? Então, Pri, a gente tem ali muitas opções unissex, porque tem assim, tem festa unissex e tem festa de menino e menina.
tá? Por exemplo, uma festa unissex, fundo do mar, né? Então é tudo muito pode colorido. uma menina escolher e um menino escolher. Isso. Ou também fazer para menino e menina, 2 irmãos. Já fiz muito fundo do mar, fazendinha. Fazendinha dá para você fazer para menino e menina. Safari dá para fazer para menino e menina. E a gente tem a festa que é para menino e menina. Por exemplo, eu tenho uma opção de tema que é urso e ursa imperial. Que são, né? A gente tinha o urso rei, a gente tinha as ursas princesas. Você faz princesas. um canto assim mais... Não, no caso do urso rei e a ursa princesa, a gente juntou e ficou azul e amarelo, né? Então são as ursinhas em amarelo e os ursos em azul. E ali a decoração toda em dourado e azul. Fica bonito. Né? Aí tem príncipe e princesa que dá pra fazer em azul e rosa, daí um azulzinho mais bebê e rosa, né? Você tem ali muitas opções. Para todos os temas dá para você colocar ali também uma opção. Eu vou lançar agora Soldadinho de Chumbo com a bailarina, né? Que tem aquele famoso balé que é o Quebra-Nozes, que é o Soldadinho de Chumbo com a bailarina, né? Então a gente tem muitas opções assim. Que bacana! Eu tava pensando nisso já, gente, porque vocês viram, né? Um menino e uma menina fazendo aniversário no mesmo mês. Claro que a gente vai fazer uma festa só, né? Você economiza, ganha 2 presentes. É muito bom para as mães, né? Mas olha só, essas festas também, igual Safari, Fazendinha, algumas crianças também que não querem, às vezes, uma coisa tão comum, né? Pra fugir um pouco também de princesa. Tem mãe que chega pra mim e fala que ela não quer também tema. Então, a gente tem ali opções sem tema, né? Que é ali uma festa colorida, é uma festa ali, coroas. As mães fazem muito festa coroas. É uma festa sem tema, assim, específico, né? Às vezes não quer influenciar a criança com aquele personagem da TV, né? E às vezes é muito pequenininha também, né? De 1 aninho ali, então faz coroas. Gêmeos, dá pra fazer uma festa coroa, faz ali azul e rosa, faz ali amarelo e rosa, azul e amarelo, né? E também tem temas que eu tava falando ali de tema unissex, tem também circo. Circo também é um tema bem unissex. Quando eu era pequena, uma vez minha mãe fez tema circo. Mas não tinha, assim, uma decoradora, assim, chique, igual você, pra convidar. Ela fez, assim, eu lembrei dela que ela falou assim, Pri, eu fiz um circo de papel crepom e fui colando, assim, as camadas do crepom colorido e fez o circo. E fez o bolo, ela mesma fez sozinha, o bolo lá de palhaço, com redondo e mais 2 bolinhos redondos para fazer o pompom do palhaço. Aline, vamos dar agora, hoje é sexta-feira, para finalizar o programa. Esse programa também vai ao ar aos sábados. Uma dica assim para quem quer fazer uma festa mais econômica. Gente, já que a gente já falou bastante de festas assim mais glamurosas, aquela mãe que quer fazer uma festa em casa, mais comum, sem gastar muito. Isso, na questão da decoração, né? Então, eu tenho ali pacotes mais básicos, né? Balões de gás hélio, geralmente eu coloco nos pacotes mais básicos, que daí não vai tanto balão, né? Tá. Apesar de também não ser um item tão barato, mas então, como isso vai que eu pensei. menos... Não, mas como vai menos, ali geralmente 2 chumaços ali no painel, né? Então, daí você põe uma mesa, põe os balões, né? No caso do tema, se a mãe quiser fazer, ela pode fazer com os brinquedinhos da criança também. Você tá entendendo? Digamos que uma dica assim, que a mãe que não pode estar contratando agora uma decoração, ela vai fazer sozinha. Isso. Você dá uma dica assim? Então, ela pode colocar ali a própria mesa dela lá, né? Coloca uma mesa ali mais bonita. Uma toalha. Né? Você pode alugar uma decoraçãozinha, que também sai mais em conta, ou fazer com os brinquedinhos da criança, né? O que coloca você tem os próprios ursinhos. Se a criança gosta de Toy Story, tem muitos brinquedinhos do Toy Story. Você tá entendendo? Uma coisa legal também é você fazer os suportes para doce, que a gente chama de bandejinha. Pega ali, ó, uma caixinha de sapato, encapa ela, põe em cima com tecido ali. ou com papel colorido. Isso. Faz ali umas bandeirinhas. Já viu aquelas bandeirinhas pontudinhas assim? Tipo de festa junina?
Aqui é uma só, assim. Ah, sei, Tá? sei. Coloca ali no painel. Você pode comprar ali pela internet, comprar kit pronto, que é de papel Nas casas mesmo. de festa também tem uns kitzinhos, né? Isso. Ou então, você pode ir também numa gráfica e mandar fazer uns totens, que a gente fala de mesa, que é aquele, até de papelão mesmo, ou de PVC, com o tema do personagem favorito. Faz ali 2, 3, você vai gastar ali R$50 pra você fazer, sabe? Mas faz grande daí. É ali de 30 centímetros, sim. pra pôr em cima da mesa. Entendi. Você tá entendendo? Agora, a questão de você forrar a parede já é mais difícil, porque Precisa de um profissional, né? Porque para você colocar um tecido, você vai colocar, até a gente trabalha com fita crepe, quando não é parede falsa. Só que você precisa do balão para fazer o acabamento, porque a fita, para ela segurar o tecido, você precisa deixar ela à vista. Então, daí a Senão melhor ela não opção segura. é só você colar o nome, então. Exato. Se você Arruma ali uma conseguir parede bonita, Liso. ou arruma ali um lugar que você tiver ali um muro natural, que a gente fala de plantas, É né? melhor não colocar o tecido do que colocar aquele tecido tudo enrugado, caindo exato. as pontas, É questão né? de acabamento, né? Eu já fiz isso. Eu sei. Meu pai. Você viu na foto, né, o chá de bebê do Lucas. Eu fui colar o tecido sozinha, gente, não deu certo. É melhor não fazer. Ou então no jardim, faz ali, coloca ali penduradinho o nome entre 2 árvores, entendeu? Coloca uma mesa ali que você acha bonita, uns arranjos de flores ali mesmo do jardim, entendeu? Tudo é uma questão de capricho, né? Capricho, criatividade. Isso, E exatamente. não passar em branco os aniversários das crianças, porque eles sentem falta, né? É muito Sentem. especial pra Nessa criança. idade, a criança, ela, mesmo que ela fale que não, ela vai sentir, sabe? Assim, mas nada que você precise gastar muito, entendeu? A criança, ela já fica feliz com qualquer coisinha, sabe? A criança, a questão é ela saber que ela tem o dia dela, entendeu? Meu dia, meu aniversário. Não é? Ela, na verdade, a criança é que tá menos preocupada com decoração muito assim sofisticada. E tratar a criança bem nesse dia também, porque às vezes a mãe tá tão Sempre, né, atribulada. Priscila, também. Né? E principalmente a mãe tá tão atribulada com aquela festa que ela esquece da esquece criança, que é o dia dela, né? É verdade. Ai, as mamães. Aline, deixa seu contato mais uma vez, nosso tempinho já se esgotou. Tá bom. O Facebook é Castelinho Festas Maringá. E o telefone é 99320512. Deixa eu só falar, Priscila, que eu não passo o endereço porque eu atendo com hora marcada. Tá? Porque a gente geralmente está em buffet decorando, então você não me encontra na minha loja. Então tá, é hora marcada, mas aí é só você e ela. Ela vai te dar toda a atenção, não vai ter aquela coisa, né? Ela tá te atendendo, chega outra mãe, outra eu mãe. atendo pessoalmente todas as clientes e é o horário dela. Muito bom isso, Aline. E hoje com essas mães tão ocupadas que estão, né? Então ligue a gente seu horário, fale com a Aline. E se você não pode contratar uma festa, uma decoração, um buffet, faça a festa do seu filho. E o mais importante, ensine a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Leia a Bíblia com seu filho, fale de Jesus para o seu filho. E o mais importante, abençoe ele no dia do aniversário. Programa Coração Puro. Oferecimento Reco Lingerie.